Bom dia a todos. Bom dia. Vamos mais ou menos posicionar por aqui para a gente poder... Eu ia fazer uma roda para eu poder ficar sentado também, mas aí é demais, né? Bom, todo mundo dormiu bem? Tudo tranquilo? Maravilha. Rapaziada, nós vamos... Obrigado aí. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro passo, tá? Então, assim, eu vou tá lendo e a gente vai conversando sobre isso. E seria legal se todo mundo tivesse o livro, mas não tem ainda, né? Acho que não chegou aí, né? Mas a gente vai organizando alguma coisa por aqui mesmo. Antes de começar a reunião, vamos fazer um instante de silêncio, pensar nas pessoas que estão na rua, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas, ó, maior chuva hoje aí, ó, que vai ter de gente aí andando para lá e para cá, para lá e para cá, atrás aí de uma merreca para poder usar a sua droga de preferência, todo molhado, arrebentado, isqueiro molhado, tudo zoado. Então vamos pedir por essas pessoas, né, a fim de que elas possam encontrar um caminho de recuperação, assim como a gente está se propondo nesse momento. Então, vamos fazer uns instantes de silêncio aí, logo em seguida a gente faz a oração da serenidade, legal? Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir diferenças. Só por hoje. Às vezes eu confundo, né? Tem a de AA e a de NA, né? Uma é distinguir uma das outras e a outra é reconhecer a diferença. Às vezes eu faço uma, faço uma de outra, mas o sentido é o mesmo. Bom, vamos estar falando sobre passos, né? O que são os 12 passos? Alguém aqui já tem essa informação? Sim, né? Mas vamos passar de um modo geral. Os passos nada mais são que um novo estilo de vida, né? O programa de 12 passos, ele vem a nos mostrar uma nova maneira de viver, uma nova forma de viver, né? É um estilo de vida que eu acabo por aderir para eu conseguir tratar do meu problema, da minha doença, com alguns passos sugeridos, né, a fim de que ela consiga se estabilizar, porque já que ela não tem cura, ela precisa pelo menos estar estável, né? E esse programa ele é utilizado para tudo, tá? Se pegar as pessoas que têm problema com compulsão por comer muito, pessoas que têm problema por jogo, pessoas que têm problema com sexo, pessoas que têm os mais diversos tipos de compulsão, que têm um comportamento compulsivo, obsessivo, esse programa ele é adotado e ele surte muito efeito. Porque nós temos um padrão de comportamento devido, né, à nossa adicção, que ele nos leva a sermos impulsivos e obsessivos com relação a algo, e uma vez que nós começamos, nós não paramos mais, né? Somos extremamente compulsivos, não conseguimos controlar essa situação. Isso é para tudo, tá? Pode ser para comida, pode ser para o jogo. Todo mundo tem algum tipo de deficiência relacionada a isso. O grande problema é que nós, né, com o álcool e com a droga, essa nossa deficiência ela acaba se tornando muito mais, digamos assim, exposta, né? E a gente acaba que por se envolver também em situações mais complicadas, né? Nem tanto o álcool, mas a droga em si acaba nos levando um pouco para o lado da criminalidade, né? E isso não é legal. A pessoa que tem problema com comida, ela simplesmente vai comer, vai ter diabetes alta, vai ser gordona e tal, e a compulsão dela não é diferente da nossa. A grande questão é que ela vai só engordar, né? E a gente acaba que por... socialmente sendo julgado, né? A gente acaba aqui familiarmente tendo uma visão ruim e o nosso comportamento da nossa doença ele se manifesta de uma forma social muito ruim, né? Então assim, a base é a mesma, mas
cada um acaba tomando um rumo aí. Então nós, no uso do álcool e da droga, quando estamos buscando uma recuperação, nós adotamos aí esse programa de 12 passos, que é um programa fundamental para que a gente possa ter a recuperação. Alguém aqui sabe me dizer o que é um adicto? O que quer dizer adicto? Escravo de algo ou de, né? Escravo de ou escravo de alguma coisa. Por isso nos tornamos adictos, né? Seja na droga ou no álcool, porque de uma certa forma ela nos leva a uma escravidão. Né? O que é a escravidão? É nós fazermos as coisas sem querermos, fazermos as coisas muitas das vezes levados por aquilo que nos escraviza. E o álcool e a droga ele tem esse poder sobre nós, por isso que nós somos aí denominados adictos, né? Sofremos da doença da adicção, né? Que é a dependência química no nosso caso, né? Mas existe adicto, como eu já falei, por jogo, existe adicto por sexo, existe adicto por comida, existe uma série de adictos aí. Nós somos adictos em dependência química, né? Então a doença da adicção, para nós, ela age nessa área da dependência química. O programa de passos, né, como eu falei, é um estilo de vida e nós vamos ler um pouquinho aqui sobre o passo 1 e vamos debater e falar alguma coisa relacionada a isso. Passo 1. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Para a gente começar, alguém aqui tem dúvida ou de alguma forma ainda tem uma dificuldade em admitir essa impotência perante a droga e o álcool? Alguém de repente pode pensar que ainda pode usar ou que ainda pode se alcançar o controle? Todos aqui conseguem entender de alguma forma e compreender o poder que essa doença exerce sobre as nossas vidas? Que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Tirando essa primeira admissão, eu tenho uma segunda admissão, que é que eu perdi o controle da minha vida. E aí entra situações de controle, tanto externos quanto internos, né? Eu posso perder o controle não só da minha emoção, dos meus sentimentos, daquilo que nasce em mim, como eu perdi o controle com relação às coisas que estão ao meu redor, né? Eu perdi o controle com relação a relacionamento, eu perdi o controle com relação à convivência familiar, eu perdi o controle com relação à convivência profissional, a minha área profissional, simplesmente ela afeta dessa forma, né? Eu acabo que por me descontrolar por completo, tanto internamente quanto externamente. Vamos lá. Não importa o que ou quanto nós usávamos. Em Narcóticos Anônimos, estar limpo tem que vir em primeiro lugar. Percebemos que não podemos usar drogas e viver. Quando admitimos a nossa impotência e inabilidade para dirigir nossas próprias vidas, abrimos a porta da recuperação. Ninguém conseguia nos convencer de que éramos adictos. Nós mesmos temos que admiti-lo. Quando algum de nós fica em dúvida, ele se pergunta: posso controlar o uso de substâncias químicas que alterem de alguma forma a minha mente e o meu humor? Aqui já entra a principal situação que vem na terceira tradição até desse mesmo programa, que é o real desejo de parar de usar. Isso tem que estar muito claro para nós. Eu não posso pensar que eu ainda posso usar. O primeiro passo, e ele eu digo assim que é o mais difícil. Eu tenho 20 anos de recuperação, né? E a minha dificuldade ainda está no primeiro passo. Admitir que eu não posso. Admitir que eu sou impotente. Porque muitas das vezes eu me manipulo e acho que eu ainda posso. Eu me manipulo e eu acho que eu ainda posso usar só uma. Eu me manipulo e acho que eu ainda tenho o controle sobre a situação, que dessa vez vai ser diferente, né? Que da outra vez realmente eu fui fundo, né? Eu perdi muita coisa, mas dessa vez eu não vou fazer a mesma coisa.
eu já sei o que eu preciso fazer, eu só vou usar uma e vou para casa. Então eu tenho que ter essa consciência relacionada a essa admissão. Porque senão acaba se tornando uma situação completamente, como é que eu vou dizer, sem nexo, o início da recuperação, se eu não começar a admitir que realmente eu não posso mais usar. Aceitar isso é outros 500. Agora eu preciso pelo menos admitir. Admitir que para mim não dá mais. É a situação do arriar a mochila, né, que a gente costuma dizer. É a situação de se render a um programa. Porque a partir do momento que a minha vida perdeu o controle e toda essa situação está me gerando um baita desconforto, eu começo a admitir que é a situação que eu não posso mais usar e que eu não estou tendo, digamos assim, tato para cuidar da minha própria vida. É muito difícil isso. É muito difícil eu, né, Gilvan, admitir que eu não tenho capacidade de controlar a minha própria vida. E que muitas das vezes eu acabo que por deixar o álcool e a droga controlar a minha vida. Eu me torno dependente deles para eles dirigirem a minha vida. Então um programa de recuperação ele começa a abrir as portas para que eu venha a pensar de uma forma diferente com relação àquilo que está acontecendo comigo. A maioria dos adictos perceberá imediatamente que é impossível controlar. Seja qual for o resultado, descobrimos que não podemos usar controladamente por qualquer período de tempo. Isso claramente sugeriria que um adicto não tem controle sobre as drogas. Impotência significa nos drogarmos contra a nossa vontade. Se não conseguimos parar, como podemos nos iludir dizendo que controlamos? Quando dizemos que não temos escolha, mostramos a incapacidade de parar de usar. Mesmo com a maior força de vontade e o desejo mais sincero, no entanto, nós temos uma escolha quando paramos de tentar justificar o nosso uso. Não chegamos a NA transbordantes de amor, honestidade, boa vontade e mente aberta. Chegamos a um ponto em que não podíamos mais continuar devido à dor física, mental e espiritual. Ao nos sentirmos derrotados, ficamos prontos. Ou seja, esse sentimento que muitas das vezes nos invade de incapacidade, sabe? Essa coisa de, poxa, por que a minha vida é assim? Né? Por que está acontecendo tudo isso? Caramba, eu não consegui, né, falando de mim, ser um bom pai. Né? Minha filha esses dias me mandou uma mensagem, que ela briga sempre com a avó dela, lá com a minha mãe. Me mandou uma mensagem, pai, me tira daqui, eu não aguento mais ficar com a avó. Sabe, aquilo cortou meu coração no sentido de falar, puta merda, eu não consigo ser um pai para essa menina, sabe? Eu não consigo estar do lado, eu não consigo, de alguma forma, oferecer algo bom, né, cara, para ela, oferecer uma situação diferente para ela. E isso me traz ao primeiro passo. Esse sentimento, ele me traz a essa situação de que eu preciso de ajuda. Que eu, por mim mesmo, eu não consigo. Eu sozinho, eu não consigo. Como a própria programação me ensina, eu sozinho estou mal acompanhado. E esse primeiro passo, ele precisa ser feito todo dia, todo dia. Não adianta eu querer pensar que eu vou fazer o primeiro, daí eu vou esquecer o primeiro e vou fazer o segundo. Depois eu vou fazer o segundo e vou começar o terceiro e vou esquecer o segundo. Não. Eu faço o primeiro, começo a trabalhar o primeiro, daqui a pouco eu estou trabalhando o segundo passo, daí eu continuo trabalhando o primeiro e o segundo, daqui a pouco eu estou trabalhando o terceiro passo, daí eu continuo trabalhando o primeiro, o segundo e o terceiro. E assim sucessivamente até chegar ao 12º passo, que é eu utilizar todos esses passos nas minhas atividades diárias. É eu estar dia a dia utilizando essa nova metodologia de vida, essa nova maneira de viver, a fim de que eu consiga manter aí a minha recuperação sempre em manutenção.
Nossa incapacidade de controlar o uso de droga é um sintoma da doença da adicção. Não somos apenas impotentes perante as drogas, mas também perante a adicção. Precisamos admiti-lo para nos recuperarmos. A adicção é uma doença física, mental e espiritual que afeta todas as áreas da nossa vida. O aspecto físico da nossa doença é o uso compulsivo da droga. A incapacidade de parar uma vez que tenhamos começado. O aspecto mental é a obsessão ou o desejo incontrolável que nos leva a usar, mesmo destruindo nossas vidas. A parte espiritual da nossa doença é o total egocentrismo. Pensávamos que podíamos parar quando quiséssemos, apesar de todas as evidências em contrário. Negação, substituição, racionalização, justificação, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, isolamento e perda de controle são alguns resultados da nossa doença. Nossa doença é progressiva, incurável e fatal. Para a maioria de nós, é um alívio descobrir que temos uma doença e não uma deficiência moral. Nós necessitamos entender a gravidade da nossa doença e admitir que somos doentes e entender que tudo isso que eu faço não é porque eu sou um sem vergonha. Não é porque eu não tenho vergonha na cara, não é porque eu sou um cara fraco, não é porque eu sou uma pessoa que não liga para ninguém. Eu não sou nada disso. E nenhum que está aqui é nada disso. Nós somos doentes. E como doentes, necessitamos de medicamento. Algumas vezes farmacológico e algumas vezes escritos. Isso é como se fosse um remédio. As reuniões são um remédio. Eu exercitar a minha espiritualidade é um remédio. Eu praticar os passos no dia a dia é o meu remédio, é a minha dose diária para controlar essa doença. Seria a mesma coisa que um diabético não tomar sua insulina. Ele é diabético, ele tem uma doença, ele tem a necessidade de tomar insulina. Se ele não tomar a insulina, o que vai acontecer? A doença ela vai se propagar e ela vai ficar mais forte e ela pode levar ele ao óbito. Para nós não é nada diferente. Se eu não cuidar da minha doença, ela vai me levar ao óbito. Final da doença da adicção, prisão, instituição e morte. Ela é uma doença incurável, progressiva e fatal. Esse é o diagnóstico da nossa doença. Imagine que nós vamos no médico e fala, doutor, o que eu tenho? Ó, fica tranquilo, você só tem uma doença incurável, progressiva e fatal. Então nós temos por obrigação, é uma obrigação nossa, isso não é obrigação da família, isso não é uma obrigação de clínica, isso não é uma obrigação do governo, isso não é uma obrigação de Deus. Fazer a manutenção da recuperação da nossa doença. Isso é uma responsabilidade ímpar em nossas vidas e tem que estar em primeiro lugar. Saúde não vem em primeiro lugar? Um dito popular não diz que o importante é ter saúde, né? O resto a gente corre atrás. Não é assim que se fala, né? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Para eu ser saudável, para eu usufruir dessa sanidade, eu tenho que dar manutenção na minha recuperação. Não existe simplesmente um remédio farmacológico que vá fazer isso. Ele pode ajudar, mas a minha postura perante a minha doença, ela é fundamental na recuperação. Eu tenho que ter total consciência de que eu sou doente e que eu preciso de tratamento para o resto da minha vida. Quer eu queira,
quer não. Isso vai ser necessário. Muitos de nós tentaram parar de usar por simples força de vontade, o que resultou numa solução temporária. Vimos que a força de vontade sozinha não funcionava por muito tempo. Tentamos inúmeros outros recursos, psiquiatras, hospitais, clínicas diversas, novos romances, novas cidades, novos trabalhos. Tudo o que tentávamos fracassava. Começamos a perceber que havíamos racionalizado verdadeiros absurdos para justificar a confusão que fizéramos das nossas vidas com as drogas. Quando eu falo droga aqui, eu falo álcool também. Até abrirmos mão de todas as nossas restrições, sejam elas quais forem, estaremos colocando em risco os alicerces da nossa recuperação. As restrições nos privam dos benefícios que este programa tem a oferecer. Livrando-nos de todas as restrições, nós nos rendemos. Só assim que podemos ser ajustados na recuperação da doença da adicção. A partir do momento que eu cheguei a admitir que eu tenho uma doença, que eu preciso de tratamento, é necessário que eu venha a me dedicar e me render a esse tratamento. Não adianta eu ir num médico e ele falar para mim, olha, você está com uma doença assim e você precisa fazer isso, 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 e eu não fazer, ou não executar, ou ter algumas restrições com relação àquilo. É a mesma coisa a pessoa que, vamos colocar um exemplo simples, uma pessoa que está gorda. Ela vai procurar uma ajuda de um profissional. Ela vai num nutricionista, o nutricionista passa para ela um cardápio. Ela vai até um profissional de educação física, um profissional de educação física passa para ela uma série, uma gama de exercícios, para que ela possa alcançar o objetivo que ela quer. Aí chega na hora de comer o cardápio, ah, mas isso aqui eu não gosto. Ah, mas eu não vou comer isso aqui não. Ah, não, isso daqui eu também não vou comer. Ah, isso daqui também eu não vou fazer. Ela pega lá a sessão que o profissional de educação física fez para ela. Ah, mas esse exercício aqui é muito ruim. Ah, eu não vou fazer abdominal não. Qual que vai ser o resultado disso? Vai continuar gorda. Estamos num programa de recuperação. Nos é passado várias sugestões de como conseguir estabilizar a minha doença e iniciar uma nova vida longe da doença da adicção. Eu posso escolher o que eu vou fazer ou não? Eu não tenho como escolher a forma com que eu vou executar esse programa na minha vida. Eu não tenho como ter restrição com relação a de que jeito que isso vai ser feito. Eu necessito usar esse método de vida e colocar ele em prática da forma com que ele é. Não adianta eu querer adaptar um programa, eu fazer um novo sistema de 12 passos, né? Eu vou inventar um novo programa de 12 passos. Esse programa ele já existe. Esse programa ele já está em funcionamento. Esse programa ele já é utilizado em mais de 170 países. Esse programa ele diz que nunca houve um adicto que tivesse recaída se ele seguir esse programa. Aí eu pego o programa e quero adaptar ele à minha vida. O primeiro passo eu faço. Ah, mas o segundo não. O terceiro também não. Não vou entregar minha vida na mão de ninguém. Ah, o quarto passo é muito chato. Também não vou ficar escrevendo nada não. Ah, o quinto passo é legal. O quinto passo eu faço. O sexto passo, também. O sétimo passo, não vou fazer não. O nono passo, nem pensar. Eu não vou admitir nada para ninguém, não vou reconhecer nada. 10º passo também, poxa, tem que fazer um diário todo dia sobre o que eu fiz.
Ah, não tô no... Ah, o 12º eu faço. Levar a mensagem eu levo. Vai funcionar? Não vai funcionar. E eu falo que os meus erros, as minhas recaídas, elas se tornaram única e exclusivamente por conta das minhas restrições em tratamento. De não querer mais. Ah, não precisa mais. Pô, pra quê? Ah, reunião de novo. Eu já sei o que os caras vão falar. Eu vou chegar lá, o cara vai falar a mesma coisa, que ele brigou com a mulher, que o emprego tá uma droga, que não sei o... Ah, não quero isso não. Eu já sei isso aqui de cor, pra que eu vou ficar? Restrição. Isso me leva à recaída. Então, eu preciso realmente arriar a mochila. É a mesma coisa quando você vai preso, né? Quando fala lá, polícia fala, parou, perdeu. Aí o cara levanta a mão, aí o polícia vai deitar no chão. Ah, não, deitar no chão eu não vou, não. O que vai acontecer? Vai tomar uma parte de soco. Ele não tem opção, ele se rendeu. É a mesma coisa. A partir do momento que eu me rendo a um programa de recuperação, eu não tenho mais opção. Eu necessito colocar isso como fundamental na minha nova maneira de viver. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados vão ser os mesmos. Então eu necessito de mudança. Para isso eu preciso quebrar toda e qualquer restrição contra um programa de recuperação. Isso é no primeiro passo. Consegue perceber a dimensão do negócio? O programa ele não é complexo, ele é simples. Só que feitas para pessoas complicadas. Porque eu sou complicado. Eu não gosto de receber ordem. Eu não gosto de fazer as coisas que as pessoas me pedem. Eu não gosto de escutar as pessoas. Eu não gosto de fazer as coisas que eu não quero. Tem como isso dar certo? Não dá. Eu preciso mudar. Eu preciso alterar essa minha forma de pensar. E para eu iniciar um programa, já é o primeiro passo. Realmente eu admito que se eu começar a usar, eu não vou parar. Eu preciso ter isso na minha mente. Agora não é eu impor, é o que aqui está falando. Não adianta outra pessoa falar. Seu Wander, mas o senhor não está vendo que desse jeito aí que o senhor está, se o senhor for lá, o senhor vai continuar e não sei o quê? Não adianta eu falar. O seu Wander vai ter que interpretar essa situação e dentro dele admitir que realmente não dá mais. Agora é muito simples eu admitir quando eu estou ferrado. Quando eu não tenho outra opção. É que a situação lá do parar de usar. Eu lembro quando eu tinha uns 22, 23 anos, eu fazia dívida na biqueira lá. E aí eu ficava em casa, né, velho? Não saía de casa. Tinha que pagar o cara e não tinha grana e eu... Puta merda, e agora? Eu escutava o barulho do escapamento de qualquer carro e falava, puta merda, é o carro do cara. Ele vai parar aí na frente de casa. Nossa, ele vai me cobrar e não sei o quê. Nunca mais eu vou usar, Deus. Nunca mais. Olha a besteira que eu me meti. Não me ajuda a sair dessa que eu não vou usar mais. Ficava 15, 20 dias sem usar. Era uma outra pessoa. Chegava em casa, já tinha lavado a louça, já estava varrendo a casa. Era um anjo. Até as coisas voltarem ao normal. A hora que eu tinha conseguido pagar o cara, aí eu já podia sair na rua, aí eu ia dar um rolê, daqui a pouco já estava de novo no uso. Então o problema aqui não está no parar de usar. Parar de usar, todo mundo para. O difícil é o não voltar a usar. Quantas vezes eu falei que eu ia parar? Quantas vezes, cara, eu falei que eu ia parar? E realmente eu queria, naquele momento, parar. Só que eu não dei continuidade num processo de recuperação. Eu parei naquele momento e estagnei e não coloquei isso como sendo prioridade para eu me manter bem. E acabou que eu voltei ao uso. Então nós temos que ter essa consciência da importância de não ter restrição relacionada ao tratamento. Eu vou ser obrigado a fazer muitas coisas que eu não gosto. Eu vou ser obrigado a fazer muitas coisas que eu não quero. Se eu quiser ficar limpo.
Eu vou ter que lutar contra mim todo o tempo. Eu vou ter que lutar contra as minhas vontades. Eu vou ter que me contrariar várias vezes. E só assim esse programa pode dar certo. Se eu continuar fazendo só o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, não tem como. Eu posso saber isso aqui de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. A mudança ela tem que ser interna. É o tal do nascer de novo. Preciso matar aquele cara. Aquele cara não faz mais parte da minha vida. Hoje eu quero uma nova forma de vida, um novo estilo de vida. É uma conversão. Ele está falando de religião aqui. Mas o que é uma conversão? É mudar o rumo. Quando eu estou na estrada que está lá conversão à direita, é o quê? Para ir para a direita. O caminho que eu estou seguindo, a situação que eu estou indo, o rumo que eu estou tomando, ele não tá legal. Não está legal. O que é necessário? Eu mudar de caminho. Agora, para eu mudar de caminho, eu vou ter que pegar outra estrada. Eu vou ter que passar por outros lugares. Eu vou ter que passar por outros obstáculos. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu vou ter que conhecer novas pessoas. Eu vou ter que ter um novo estilo de vida. Eu vou ter que ter uma nova forma de olhar as coisas. Eu vou ter que ter uma nova atitude. Isso é conversão. E é necessária essa conversão se eu quiser dar continuidade. Isso é só o início do primeiro passo. Então eu preciso me dedicar. Não adianta eu falar, não, eu já li o primeiro passo, porque, ó, cara, é o quê? Dá uma folha... Não dá nem 2 folhas, dá uma folha, quase 2 folhas. Né? Dá uma folha e ponto 8, digamos assim. Ó, isso aqui. Aí eu leio e falo, não, já fiz o primeiro passo. Será? Será, cara, que eu estou fazendo tudo isso que a gente está conversando? Será que eu estou encarando com tanta seriedade assim? Porque aqui está a decisão. É o primeiro passo. É aquela situação de estar num lugar, quero ir lá para a Bahia. Tudo começa no primeiro passo. Só que é uma decisão. É uma decisão que eu tenho que tomar. E ninguém vai poder tomar ela por mim. Então eu preciso estar bem claro para mim. Eu quero parar de usar droga. Eu quero parar de beber. Porque se eu não quiser, nada disso adianta, cara. E isso é uma coisa que ninguém vai responder por mim. Por quê? Porque tem cara, às vezes, que pode estar, não, eu quero continuar usando e se eu tiver que morar na rua debaixo de uma ponte, eu vou continuar, mas o que eu quero é isso. E ninguém pode... A vida é dele. Então eu tenho que ter essa ciência. Eu quero sair dessa vida. Eu quero modificar minha vida. Quero. Eu quero. Então eu tenho que me render e começar a fazer as coisas do jeito que o meu poder superior vai comandar a minha vida. Eu preciso começar a seguir um novo rumo. Senão, eu continuo com a minha vidinha do mesmo jeito. Sempre se arrebentando, se internando, sendo preso, sendo humilhado, sendo o assunto, né, de domingo. Né? Quantos e quantos domingos eu fui o assunto do almoço de domingo, né, cara? Todo mundo falando de mim. Minhas tias chegavam, reuniam. Mas e o Gilvan? O que vai fazer com o Gilvan? E agora? Mas não pode ficar assim. Ah, mas então eu não quero mais ele aqui. Ah, não dá para deixar o Gilvan aqui porque ele está com a avó já está velha, como é que vai fazer? Ah, mas eu também não quero ele na minha casa. Ah, mas comigo também não vai ficar. Se eu quiser continuar sendo essa pessoa, é só eu continuar do mesmo jeito. Agora, a partir do momento que eu decidi, não, eu não quero mais isso para mim. Eu
preciso modificar. E é modificar os outros? Não. É modificar quem? A mim mesmo. Alguém pode me mudar? Não. Quem que pode me mudar? Só eu. Nem Deus pode me mudar se eu não quiser. Porque Ele me deu o livre-arbítrio. Ele pode até ficar muito chateado. Ele pode até ficar muito magoado. Ele pode até ficar extremamente decepcionado. Mas Ele não vai interferir na minha vida. Então, é decisão. Recuperação é decisão. Primeiro passo é decisão. Para eu dar o primeiro passo, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Não, eu vou realmente parar de usar. E eu vou fazer o que é necessário. Eu vou fazer tudo o que é preciso. Eu vou me dedicar ao máximo. E levar isso ao pé da letra. Agora a pergunta é: somos impotentes? Como Narcóticos Anônimos pode ajudar? Começamos por pedir ajuda. O alicerce do nosso programa é a admissão de que nós, por nós mesmos, não temos poder sobre a adicção. Meu Jesus amado. Começamos por pedir ajuda. O alicerce do nosso programa é a admissão de que nós, por nós mesmos, não temos poder sobre a adicção. Quando podemos aceitar esse fato, completamos a primeira parte do passo 1. Essa é a primeira parte. Precisamos fazer uma segunda admissão para completarmos o nosso alicerce. Se pararmos aqui, saberemos apenas meia verdade. Somos mestres em manipular a verdade. Dizemos por um lado, sim, sou impotente perante a minha adicção. E por outro lado, quando eu acertar a minha vida, poderei lidar com as drogas. Tais pensamentos e ações nos levaram de volta à adicção ativa. Nunca nos ocorreu perguntar, se não podemos controlar a adicção, como podemos controlar nossas vidas? Nós nos sentíamos péssimos sem as drogas. E as nossas vidas estavam incontroláveis. Incapacidade de se empregar, desleixo e destruição são facilmente identificados como características de uma vida incontrolável. Geralmente, nossas famílias estão desapontadas, confusas e frustradas com nossas ações. E muitas vezes desertaram e nos deserdaram. Nossas vidas não se tornam controláveis por conseguirmos um emprego, sermos aceitáveis socialmente e com o retorno aos familiares. Aceitação social não significa recuperação. Quantas vezes eu consegui um emprego, voltei a ganhar dinheiro, minha família começou a me acolher novamente e daqui a pouco, cadê o Gilvan? Está usando de novo. Aceitação social não é recuperação. A minha vida está novamente construída, não quer dizer que é recuperação. E eu tenho que ter consciência disso. Porque senão eu abandono o programa. Eu abandono esse procedimento de recuperação que eu comecei. Porque eu começo na hora que está tudo ruim. Na hora que as coisas começam a melhorar, eu deixo isso de lado. E aí o que acontece? Volta ao uso. Fica tudo ruim de novo. E muitas das vezes eu pensei isso. Não, eu preciso dar uma parada, né? Tipo, eu preciso dar um tempo. Né? Eu vou dar uma amenizada aí, vou ficar sem usar um tempo. E depois voltava ao uso. O que acontecia? Tudo de novo. Descobrimos que não tínhamos escolha, ou mudávamos completamente nossas antigas maneiras de pensar, ou então voltávamos a usar. Quando damos o melhor de nós, o programa funciona para nós como funcionou para os outros. Quando não suportávamos mais nossas velhas maneiras de ser, começamos a mudar. A partir desse ponto, começamos a ver que cada dia limpo é um dia bem-sucedido, não importa o que aconteça.
A rendição significa que não temos mais que lutar. Aceitamos a nossa adicção e a vida como ela é. Estamos dispostos a fazer o que for necessário para ficarmos limpos, até o que não gostamos de fazer. Até darmos o passo 1, estávamos repletos de medo e dúvidas. Muitos de nós sentiam-se perdidos e confusos. Nós nos sentíamos diferentes. Ao trabalharmos esse passo, afirmamos a nossa rendição aos princípios de NA. Somente após a rendição, começamos a superar a alienação da adicção. A ajuda aos adictos só começa quando somos capazes de admitir a completa derrota. Pode ser assustador, mas é o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas. O passo 1 significa que não precisamos usar, e isso é uma grande liberdade. Demorou muito para que alguns de nós percebessem que suas vidas tinham se tornado incontroláveis. Para outros, o descontrole de suas vidas era a única coisa clara. Sabíamos no fundo de nossos corações que as drogas tinham o poder de nos transformar em alguém que não queríamos ser. Onde que está aqui? Estando limpo e trabalhando este passo, somos libertados de nossos grilhões. Entretanto, nenhum dos passos trabalha por mágica. Não repetimos apenas os dizeres deste passo, aprendemos a vivê-los. Percebemos que o programa tem algo de concreto a nos oferecer. Encontramos esperança. Podemos aprender a funcionar no mundo em que vivemos. Podemos encontrar sentido e significado na vida e sermos resgatados da insanidade, depravação e morte. Quando admitimos nossa impotência e incapacidade de controlar nossas próprias vidas, abrimos a porta para que um poder maior do que nós nos ajude. Não é onde estávamos que conta, mas para onde estamos indo. Então, é uma decisão que tem que ser tomada por mim, não por outro. E realmente eu tenho que largar tudo para trás. Sabe aquela situação lá da mulher de Ló, não foi? A esposa de Ló, que o anjo falou, né? Não olha para trás, olha para frente. E ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Para a gente é a mesma coisa. Eu tenho que esquecer tudo que ficou e reconstruir a minha vida em cima desses alicerces. É o início para um programa de recuperação bem sucedido. É fazer a casa sobre a rocha, né? É aquilo que Jesus Cristo falou aos seus discípulos, né? Haviam 2 homens. Um escutou as minhas palavras e praticou. O outro escutou e não praticou. O que escutou e praticou é comparado a um homem que fez a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades da vida, e vieram as situações que a vida de alguma forma trouxe, todas as turbulências que a vida proporciona, mas a casa continuou de pé. Aquele que ouviu as minhas palavras e não praticou é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Quando veio as adversidades da vida, simplesmente a casa caiu. E grande foi a sua ruína. Eu posso saber isso aqui de trás para frente. O segredo não é falar, o segredo está em praticar. Isso precisa estar em prática na minha vida, para que esse alicerce seja firmado na rocha e bem feito. Eu tenho que ter consciência de que eu sou um doente, que eu preciso de ajuda. Não posso mais tomar decisões sozinhos. Eu posso contar com um poder superior e com as pessoas para me ajudar. Eu posso me dedicar a um contato maior com um poder superior que vai me orientar. Esse é o primeiro passo. E nós temos que praticá-lo em nossas vidas. Legal, família? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Ficou claro a importância desse primeiro passo?
e que ninguém vai tomar essa decisão por mim, e isso tem que ser tomado por mim com convicção de que eu vou até as últimas consequências para manter a minha sobriedade, não tem meio termo. Tinha um camarada meu que falava, recuperação é para negão, não é para neguinho não. O barato é louco. O barato é louco. O buraco é muito mais embaixo do que eu penso. E eu tenho que estar me policiando. Beleza, família? Legal. Vamos estar fazendo uns instantes de silêncio, pensando nas pessoas que estão sofrendo, nos adictos que ainda estão sobre a garra da adicção ativa. E logo em seguida a gente faz a oração da serenidade. Amém?